Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Bom, se você chegou nesse vídeo, parabéns, você chegou em um dos vídeos mais importantes desse canal, que é o tratamento da doença com metástase. E o que me motivou a gravar esse vídeo foi uma provocação no bom sentido de um paciente nosso muito querido, que é um engenheiro e que estudou bastante sobre câncer de próstata. Ele falou: doutor, eu queria ver uma aula sua, uma aula que o senhor dá para outros médicos, e queria que você me explicasse para um público leigo, como é esses dados, como é que vocês apresentam. Então eu topei o desafio e eu vou apresentar para vocês hoje uma aula que eu costumo fazer para outros médicos, oncologistas e urologistas, sobre câncer de próstata com metástase. Então eu vou passar nessa aula por um panorama desde o início do bloqueio da testosterona, 1941, explicar para você um pouco do histórico, o início da quimioterapia, qual a função do bloqueio de testosterona, que boa parte das pessoas sabe que influencia o crescimento das células do câncer, e eu vou trazer você até 2024 mostrando o que há de novo. Portanto, essa aula vai ficar um pouquinho extensa, então para você que quer ir direto ao ponto, pode acessar aqui embaixo na descrição. A gente vai fazer um sumário com 1 minuto que vai começar cada tópico importante, então você pode pular para a parte que lhe interessa, tá? Então eu vou fazer uma aula bem abrangente, mas com uma linguagem simples, objetiva, sem termos técnicos complexos. Então a minha intenção é que uma pessoa não médica que esteja passando por um problema de câncer de próstata agressivo, com metástases, ou que queira saber os riscos de ter uma metástase e o que fazer se essa metástase aconteça, esse vídeo é para você, um parente, um familiar ou mesmo o próprio paciente que está passando por uma situação como essa. Então vamos aqui à apresentação, né? Câncer de próstata com metástases, esse aqui é o seu guia completo, né? Então eu quero que você saia daqui um expert para chegar na consulta com seu médico extremamente cheio de conteúdo pertinente no seu caso. Antes disso, alguns agradecimentos. O nosso Motopneus aqui, Itapira, não se identificou pelo nome, agradeceu no vídeo sobre biópsia de próstata. Ele fala: boa tarde, bom dia, passei por uma biópsia, muito obrigado pela sua aula, esclareceu muitas dúvidas. Dias atrás refiz o exame de PSA, que antes um pouco estava de 4,7 e desta vez resolvi fazer o exame, mas havia andado de bike e tive relações sexuais com minha esposa na véspera e mesmo assim fiz o teste e deu alterado, veio 8. Bom, seja o que Deus quiser, logo assim que der, vou refazer o exame antes de ir para a biópsia. Agradeço, doutor, e parabéns pelo vídeo. Olha, muito obrigado aí pela sua audiência, a gente fica muito feliz em saber que esse conteúdo que a gente vem produzindo aqui tem ajudado boa parte dos homens aí que tentam também passar por uma decisão de fazer ou não a biópsia. E para você que não conhece o nosso conteúdo, eu convido a acessar o nosso canal aqui no YouTube. Basta digitar no YouTube Bruno Benigno, Dr. Bruno Benigno. Vocês vão acessar aqui o nosso canal, que já está hoje com aproximadamente 750 vídeos. Aqui está 720, mas a gente já está com praticamente 750 vídeos sobre os mais diversos temas. Então a gente tem aqui câncer de próstata, rim, bexiga, doenças benignas da próstata, tudo organizado por playlists. Então você pode acessar, tem um conteúdo vasto, com muita informação médica com referência. Também você pode acessar o nosso blog, né, no www.clinicauruonco.com.br/blog, basta escanear esses 2 códigos de barra e lá você também tem conteúdos em formato de texto, também muito interessante. Agradecer aos assinantes aqui, os membros exclusivos do nosso canal que contribuem aqui com o seu tempo e também contribuem para que nós possamos ter um time que me ajuda a fazer esses conteúdos. A Marlene, o Atom, o Fábio, o Januária, o Mauro e o Valmir. Meu muito obrigado a todos vocês que contribuem. E aqui embaixo segue o contato do WhatsApp da nossa equipe. Perfeito? Não se esqueça, se inscreva aqui no canal e nos ajude nessa corrente do bem, difundindo e propagando esse conhecimento para a maior quantidade de pessoas. Lembrando que esse é um conhecimento gratuito. Então, vamos adiante. Bom, câncer de próstata, uma visão ampla dessas novas opções terapêuticas. Eu sou o Dr. Bruno Benigno, trabalho e atuo no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e sou diretor aqui da minha clínica, que é a Clínica Uruonco. O caso clínico 1 é de um paciente que nasceu em 1963, é um senhor de 59 anos, né? Na época que eu atendi. Agora ele está com um pouco mais. Esse caso eu atendi, se eu não me engano, em 2018, o histórico desse paciente. Casado, 2 filhos, engenheiro mecânico, natural e procedente aqui de São Paulo.
que no mês 7 de 2020 ele fez uma avaliação, foi há 4 anos atrás, que 7 de 2020 ele passou por uma avaliação com um ortopedista, ele estava com uma dor nas costas e o ortopedista pediu alguns exames. Esse foi o sintoma inicial. Já é interessante, percebam que a maioria dos homens com câncer de próstata não tem sintoma e esse paciente já abriu o quadro com uma dor lombar, o que é muito raro, só 15% dos pacientes têm algum sintoma no momento do diagnóstico. Então esse aqui é o primeiro detalhe do caso dele. Bom, em agosto de 2020, ele passou então com esse ortopedista que diagnosticou uma fratura na terceira vértebra lombar. E além disso, ele relatou para o urologista LUTS, que a gente chama de sintomas urinários, né, obstrutivos, moderados, e também ele tinha um PSA alto. O PSA dele veio de 25 naquela ocasião. Então veja, um PSA já bem fora do que a gente está acostumado a ver. O PSA normal é até 4. E então ele já tinha sintoma e ele já tinha um PSA de 25. Tá? O que foi feito? O ortopedista encaminhou o paciente para o pronto-socorro ali do hospital que ele estava sendo atendido e esse paciente acabou sendo internado, porque ele estava com dor e tinha esse PSA aumentado. Bom, de antecedente familiar, de antecedente pessoal, é um paciente com hipertensão controlada, né? Então aqui ele fazia uso da medicação, aqui o enalapril, então hipertenso controlado, fazia uso de enalapril. Antecedente familiar, o pai dele faleceu de câncer de próstata, pai vivo, perdão, com 87 anos na época, portador de câncer de próstata, e a mãe falecida aos 72 anos com câncer de mama. Então aqui um outro dado interessante, né? Um paciente com menos de 70 anos que tem um histórico de pai com câncer de próstata e mãe com câncer de mama. Então nós sabemos que existe um componente hereditário especial em pacientes que têm histórico de câncer de mama, câncer de intestino, câncer de próstata, câncer de pâncreas. Isso pode se correlacionar com um risco maior. Então isso já indica para nós, para o urologista, começarmos a fazer o rastreamento mais cedo, de repente até os 40 anos já começar a rastrear a existência de câncer de próstata. Então um dado interessante desse paciente que já podia ter disparado ali um rastreamento mais precoce. Bom, ele estava em bom estado geral, né? O score de dor dele, que vai de 1 até 5, ele tinha um score de dor 2. Fizemos o exame de próstata dele, que mostrou uma nodulação firme do lado direito da próstata dele, irregular e de limite impreciso do lado esquerdo. Então, ele tinha sim já nódulos irregulares na próstata, mostrando que o tumor, já existia um tumor ali que estava se desenvolvendo e esse tumor provavelmente tinha alguma agressividade. Mas até então, nós não tínhamos confirmado o diagnóstico de câncer de próstata. Perceba, é uma suspeita. Tá? E ele estava com um inchaço nas pernas, o membro inferior dele, principalmente o membro inferior esquerdo, estava inchado e foi até suspeitado de que ele tivesse com uma trombose, né, que é a formação de um coágulo ali na batata da perna. Bom, esse paciente foi levado para fazer uma tomografia e olha o detalhe aqui, então o que vocês estão vendo? Isso aqui é um corte, é como se a gente estivesse fazendo um corte na altura da bacia do paciente, tá? Então na altura da bacia a gente vê aqui, ó, o fêmur direito e o fêmur esquerdo do paciente. Aqui vocês veem esse borrão, tá vendo aqui, ó? Olha só esse borrão. Toda essa área aqui borrada é a área da próstata. Normalmente nós veríamos isso aqui com um aspecto menos infiltrado. Esse branco que vocês estão vendo, sem um limite preciso, ele é um indicativo de que a próstata está passando por alguma inflamação. Então isso ali já chamou a atenção logo de início na tomografia dele. Outro dado importante é que, se vocês olharem aqui nessa região mais alta da tomografia do paciente, nós vemos várias bolinhas aqui, ó, essas bolinhas. Isso aqui nós chamamos de linfonodos, que são os gânglios. Então, além dele ter uma forte suspeita de uma doença dentro da próstata, existiam áreas ali chamadas de linfonodos, de gânglios, sugerindo até que se isso for um câncer, que houve uma disseminação que a gente chama de metástase. Tá? Então a metástase ela pode ir para o gânglio e ela pode ir para o osso. Bom, essa tomografia de abdômen então mostrou uma lesão expansiva, tá? Esse termo aqui, lesão expansiva, é relevante, envolvendo a próstata, as vesículas seminais, a parte da bexiga, até o mesorreto, que é a região que fica perto do intestino, lateralmente a fossa obturatória. Então aqui ele dá algumas características que eu não vou entrar em detalhes aqui nesses dados específicos, que é uma parte mais técnica, mas para você entender, a tomografia já indicou para a nossa equipe que existiam vários focos da doença, que a próstata não era o único problema. Então, é isso que você tem que entender. A gente já fez essa tomografia para tentar ver o tamanho do problema. E além disso,
existiam múltiplos focos, né, a gente chama de adenomegalias, que são as ínguas internamente, né, retroperitoneais, ou seja, na parte mais alta do abdômen, pélvicas, que significa bacia, sugestivas de metástases também na vértebra T12, que é a 12ª vértebra torácica, e a 5ª vértebra lombar. Então, percebam que tem cara de câncer de próstata, tem PSA sugestivo de câncer de próstata, tem sinais de metástase de câncer de próstata, mas a gente ainda não conseguiu fechar o diagnóstico. Então, o diagnóstico só pode ser fechado através de uma biópsia. Então, essa foi a próxima estratégia aqui para o paciente. Então, ele foi submetido a uma biópsia de próstata em agosto de 2020 e que veio um câncer de agressividade importante, que a gente chama de classificação de Gleason. Deixa eu só diminuir aqui um pouco a espessura da minha caneta. Ó. Então veio um Gleason aqui, ó, 4+4. Lembra daquela classificação? Eu falo bastante aqui para vocês. Aquela classificação de Gleason que vai de 2 até 10, o 10 é mais agressivo. No caso do nosso paciente veio um Gleason 8. E 8 de 12 fragmentos comprometidos. Vejam só, uma lesão extensa na próstata. Além disso, o tumor era bilateral. Não existia invasão dos nervos, mas existia invasão angiolinfática. O que significa isso? O tumor estava comprometendo também os vasos linfáticos. E quando isso acontece, isso é um indício de que é um tumor invasivo, um tumor agressivo. E ele pode infiltrar vaso linfático, vaso sanguíneo e cair na circulação sanguínea. Portanto, um alto risco de metástase numa situação como essa. Bom, então nós fizemos um exame que está um pouquinho apagado, mas só para você entender, isso aqui é uma cintilografia. Aqui tá ruim para você ver, a gente devia ter mudado um pouquinho o filtro, mas qual que é o racional desse exame? A gente faz um exame, injeta o contraste, esse contraste vai se ligar nos ossos do paciente e ele vai ficar preto, mais escuro, nas áreas onde há inflamação, que pode ser por câncer ou por causa benigna. Então a gente acha esses focos, tá? E aqui a gente encontrou um foco na bacia do paciente, ó, na bacia do lado esquerdo, que era o lado inclusive que ele tem o edema de membro inferior. Aquilo ali estava comprimindo o retorno venoso. Aqui a gente percebe que tinha um foco grande de captação na bacia dele, mais um outro foco de captação na outra parte da bacia e o foco de captação nas vértebras lombares. Percebam que a cintilografia é um método rápido, fácil e, de certa forma, barato, acessível para fazer essa avaliação. Mas ele não é um método que tem um poder de resolução de imagem muito grande. Então, quando a gente quer fazer um estudo de anatomia um pouco melhor, a gente está falando do PET scan com PSMA. É melhor que a cintilografia. Só que a gente está falando de 2020. Então, em 2020 esse exame ainda não estava tão disponível, né? E lembrando que a gente estava aqui numa situação de urgência. Então, o que a cintilografia óssea mostrou foi metástases na vértebra lombar 3, metástases na vértebra torácica T12, lombar 1 e lombar 2. Então, o paciente estava com múltiplos focos de um provável câncer de próstata. Bom, qual foi a conduta no caso aqui? O paciente estava com muita dor, lembra? Uma escala de dor 2. Então a gente precisa primeiro dar um diagnóstico, fazer a biópsia, mas não perder tempo, porque tudo indica que é um câncer de próstata. Então nós fizemos um bloqueio rápido. O que é o bloqueio rápido? A gente tira a testosterona do tumor, né? Corta a gasolina dele para ele já começar a regredir. E aquelas células que estão se multiplicando numa velocidade muito rápida, elas já começam a morrer. Mas isso não é a cura do câncer, tá? Então, mas foi o que nós fizemos. Então nós entramos com uma medicação. Então percebam aqui alguns nomes, tá? Vocês vão ouvir muito esses nomes. Então, existem basicamente 2 tipos de bloqueador de testosterona, na verdade 3 tipos. Existe um bloqueador que ele compete com a testosterona, então imagina, a testosterona está circulando no sangue, eu dou uma droga que é parecida com a testosterona e ela ocupa o lugar que a testosterona se ligaria na célula. A gente chama isso de antagonista. Tá? Nessa situação, o paciente continua produzindo a testosterona, só que essa testosterona que ele produz não vai fazer seu efeito biológico, então a gente chama isso de antagonista oral. Né? E essa droga aqui, a bicalutamida, ela faz isso, ó, chama bicalutamida, é um comprimido que toma todo dia. Existe uma outra categoria de drogas que diminui a produção de testosterona pelo testículo, então grave isso. Ou você tem uma droga que antagoniza a testosterona, ou você tem drogas que diminuem a produção de testosterona pelo testículo. Essas são mais potentes, né? Porque elas vão de fato diminuir
a produção de testosterona. E a esse termo nós damos o nome de castração química. Eu sei que é um termo forte, né? Chama, poxa, castração, dá aquela impressão que vai tirar o testículo. Não, não vai tirar o testículo, embora a castração cirúrgica também possa ser feita, mas hoje em dia não é necessário você mutilar o paciente, tirar o testículo dele para conseguir um efeito que é facilmente atingível com a medicação oral ou mesmo com o injetável. Então, não há necessidade de uma orquiectomia, de uma retirada do testículo, tá? E então, esse LH-RH é exatamente o que nós chamamos de diminuidor da produção de testosterona. Essa droga ela pode ser o que a gente chama de agonista ou antagonista, tá? Ó, agonista ou antagonista. O que significa isso? Vamos fazer uma pausa. Então, essas medicações que diminuem a produção de testosterona, elas podem diminuir através de um estímulo. Olha só que paradoxal. Eu estimulo tanto que para de produzir. É exatamente isso que acontece. Então você dá essa droga, inicialmente a testosterona do paciente sobe e depois ela cai. Depois de 20 dias ela começa a cair. Isso não teria problema se o paciente tem pouco volume de doença. Mas no caso do nosso paciente em questão, ele estava com dor na coluna, ele estava com dor. Você imagina, eu vou dar um remédio que ainda vai piorar um pouco para depois melhorar? Então, não faz sentido. E numa situação como essa, o que nós preferimos? Usar já uma droga que diminui imediatamente a produção de testosterona, que é essa aqui, que é o antagonista. O nome dessa droga que chama Degarelix. Ou fazer a retirada do testículo do paciente. Então são essas duas opções que poderiam ser aplicadas nessa situação, cirurgia ou usar um antagonista. Ou a gente podia fazer já uma combinação do bloqueio hormonal, que é a medicação que bloqueia centralmente, né, a produção de testosterona, mais um novo agente hormonal, que eu vou já entrar nessa seara, então por enquanto grava isso. Ou a gente poderia fazer bloqueio hormonal mais quimioterapia mais um novo agente hormonal. Então, percebam aqui que nesse primeiro momento eu posso destruir as células do câncer de próstata de diferentes maneiras. Eu posso usar um bloqueador imediato da testosterona, eu posso usar um agonista, que vai estimular para depois cair, ou eu posso usar um bloqueador periférico da testosterona. Então percebam que essas opções, essas estratégias, elas podem ser usadas em vários cenários, né? Deixa eu só recuperar aqui a minha conexão. Deixa eu ver agora aqui, apresentar, acho que agora vai. Dá um ESC aqui, pronto, acho que foi, perfeito. Então o que nós fizemos nessa situação, né? Então o objetivo aqui dessa minha apresentação é trazer para você os cenários do câncer de próstata com metástases no Brasil e no mundo, destacar para você as diferenças entre a população que tem metástases, qual a diferença? Baixo volume, alto risco, baixo risco. Esses pacientes eles não são iguais. Mostrar as limitações que nós médicos enfrentamos em cada situação, mostrar o que há de novo nesse cenário e destacar os diferentes pontos na interpretação de diversos estudos científicos e também o impacto dessas medicações na qualidade de vida do paciente. Então, falando um pouco de câncer de próstata no mundo e América Latina. Então, todos os anos, esse dado aqui de 2020, a gente tem que atualizar esse slide, mas dados do INCA de 2022 já mostram que no Brasil, todos os anos, aproximadamente 80 mil homens descobrem o câncer de próstata, representando o principal tumor em homens, tá? Então, dados de 2020, a incidência maior aqui dessa doença está no estado de São Paulo, né, correspondendo a desses 80 mil, 13.600 casos novos, né? E o estado que tem a menor incidência no Brasil, o número de casos, né? Não ajustados por população, mas o número de casos é o estado do Amapá, com aproximadamente 100 casos por ano. Tá? Câncer de próstata, em termos de novos casos nos Estados Unidos, corresponde a praticamente o dobro do que há no Brasil, 174 mil casos novos. E isso é um dado muito interessante porque existe uma tendência, né, no aumento da incidência de casos de câncer de próstata no mundo inteiro. Então, aqui eu vou fazer uma pausa só para você entender. Então, toda vez que nós estamos avaliando um paciente com câncer de próstata, a gente sempre tenta encaixar esse paciente em um cenário, tá? Primeiro cenário, a doença está só na próstata. Segundo cenário, a doença rompeu a cápsula da próstata. Terceiro cenário, a doença foi para os gânglios. E quarto cenário, a doença foi para os ossos. Então, esse aqui é o primeiro cenário, a doença localizada. Esse aqui é o segundo cenário,
Então, doença localmente avançada. O que significa isso? O tumor rompeu a cápsula da próstata nos gânglios. Então, primeiro cenário, doença localizada. 70% dos pacientes, aqui ó, vou colocar, 70% dos pacientes descobrem a doença nesse estágio aqui, ó, doença local e doença localmente avançada. Mas uma parcela desses pacientes descobre a doença aqui, ó, nesse cenário que a gente chama de cenário com gânglios positivos ou cenário com metástase. Esse aqui é o cenário. Então, o nosso trabalho é saber se ele tem só gânglios positivos ou se ele tem metástases à distância ou se ele tem metástases nos ossos, que a gente chama de oligometástases, se ele tem até 4 metástases nos ossos, ou se ele tem um alto volume de metástases. Então, não basta dizer para o paciente que ele tem metástases, a gente tem que saber qual a localização, se está só no gânglio, se está só no osso, e se estiver no osso, é também importante saber o número de metástases. Se ele tem até 4, o prognóstico é melhor, embora ele não possa ficar curado, porque quando acontece a metástase, infelizmente o câncer de próstata já não tem cura. Mas se ele tem uma metástase, uma quantidade de metástases pequena, esse paciente tem alta chance, uma alta expectativa de sobrevivência. Muda completamente a expectativa de vida dele. E aqui, o problema é que esses cenários, esses 4 cenários, eles não são muito nítidos. Às vezes você pode ter um paciente que está aqui, doença localizada, mas o médico fica na dúvida se ele já tem uma doença localmente avançada. Às vezes você tem uma doença localmente avançada, mas eu posso ficar na dúvida se ele já tem gânglios positivos. Às vezes ele tem gânglios positivos, mas eu posso ficar na dúvida também se ele tem metástases para os ossos. Então, essa divisão nem sempre é tão fácil. E o nosso trabalho como médicos é tentar investigar, por exemplo, usar o PET scan, usar novas ferramentas para de fato categorizar de forma correta em qual cenário você se encontra. Porque isso é muito importante na hora de definir a melhor estratégia de tratamento. Então, primeiro passo aí, né, fazer o diagnóstico, fazer a biópsia. Segundo passo, definir em qual cenário o paciente se encontra. E é baseado nisso que a gente vai definir. Então, agora eu vou falar só desse cenário aqui, gente. Olha, só para vocês não se perderem na apresentação. Eu vou falar só desse cenário aqui, ó, do cenário vermelho, da metástase, que representa no Brasil em torno de 15% dos pacientes, de 15% a 30%. E no mundo isso varia de país para país. Por exemplo, nos Estados Unidos, só 5% dos pacientes descobrem a doença com metástase. Nos países asiáticos, até 60% já descobre a doença avançada, porque países mais pobres, o paciente tem menos acesso à saúde. Na Europa, isso varia, de 10% a 15% dos pacientes têm metástases no diagnóstico. E na América Latina, estima-se que cerca de 30% dos pacientes já chegam no urologista, infelizmente com quadro de metástase. E é por isso que o rastreamento é muito importante, para você, primeiro, não ter câncer de próstata, e se tiver, que não chegue no momento atrasado. Bom, mas infelizmente, boa parte dos pacientes que vêm a falecer de câncer de próstata, eles desenvolvem metástases, né? Infelizmente, a mortalidade é uma realidade, pode acontecer em algum momento, tá? E desses pacientes que vêm a falecer do câncer de próstata, 60% deles descobrem a doença já no estágio com metástases. E os outros 40% descobriram a doença localizada, ou localmente avançada, ou positiva para os gânglios. Portanto, vejam o quanto que é importante saber qual é o estágio, porque se o paciente tem uma doença localizada, provavelmente até ele não vai desenvolver metástase, mas se ele já desenvolveu metástase, ele tem uma alta chance de vir a falecer da doença. Agora, cavando um pouco aqui na ciência, eu vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado alguns anos atrás para tentar organizar esses cenários de forma que os cientistas, que nós, pesquisadores, né, médicos do mundo inteiro, pudéssemos desenvolver estudos baseados em cada cenário. Então, as drogas, os tratamentos, eles sempre são pensados pelos cenários. Então, paciente, doença localizada, doença linfonodal, metástase. Então, vamos fazer um estudo ABCD. Para qual cenário? Para esse grupo de pacientes. Isso facilita a avaliação dos dados. Então, basicamente, nós dividimos os cenários em 2 cenários. Aqueles pacientes aqui em azul que nunca receberam bloqueio de testosterona ou que já receberam bloqueio e a doença está controlada. A gente chama de hormônio sensível. E existe um outro grupo de pacientes, que são esses pacientes aqui, ó, em
laranjado, tá? Amarelo, que já são pacientes que já receberam um bloqueio de testosterona e o câncer continua crescendo, mesmo ele já estando com a testosterona bloqueada. Isso nós chamamos de resistência ao bloqueio hormonal ou resistência à castração, como queira, existem várias classificações a esse respeito. Então, isso serve como uma plataforma para novos estudos serem desenvolvidos. Então, o primeiro passo, né, como é que o urologista vai se deparar com esses casos? Ele pode ser um paciente que chegou no consultório já com metástases, a gente chama de metastático de novo, ou seja, acabou de descobrir a metástase. Essa metástase pode ser de alto volume ou de baixo volume, ou ele pode ser um paciente de alto risco. O que é alto risco? É uma outra classificação, que a gente não olha muito para o número de metástases, mas a gente olha para a agressividade do tumor. Se acometeu gânglios, sim ou não, qual o volume do tumor, qual é a agressividade, e baseado nisso, a gente pode propor tratamentos parecidos. Então, a mensagem aqui desse slide é: nem todo paciente com metástase é igual. Nem todo paciente com metástase é igual, tá? Outro dado aqui importante é que, baseados nesses cenários, então agora veja como a gente está avançando. Diagnóstico, cenário, a organização dos estudos científicos e, baseado nisso, nós estabelecemos em média nos estudos uma expectativa aí de sobrevivência para pacientes com metástase. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui são os estudos. Né? A média de expectativa de sobrevivência para um paciente que acabou de descobrir a metástase é da ordem de 7 a 8 anos, mas isso varia. Tem pacientes que vivem 20 anos, tem pacientes que vão muito mal, vivem 3 anos. Então, isso aqui não tome isso como um número cravado, fixo, tá? Aí o paciente recebe o bloqueio de hormônio e aí a doença volta a crescer. Ele vai para o que nós chamamos de linha, segunda linha de tratamento. Então existe a primeira linha de tratamento, que é quando você acabou de descobrir a doença. Quando essa linha é como um antibiótico, né? Parou de funcionar, a gente vai para outro antibiótico. Isso a gente chama de linha de tratamento oncológico. Então o paciente está na primeira linha, ele pode avançar para a segunda linha, que é o quê? Quimioterapia em geral. E às vezes, mesmo depois da quimioterapia, o tumor insiste em crescer, alguns meses depois, ou anos. E ele vai para a terceira linha de tratamento. Então, a gente vai dividindo, eu não vou usar todos os remédios de uma vez só. Eu tenho que usar de forma inteligente, porque senão eu posso ficar sem ferramentas, né, sem armamentário para tratar esse paciente no futuro breve. Tá? Então, aqui, ó, doença de pouca metástase, que a gente chama de oligometástase, até 4, e doença com alto volume de metástase, que aqui pode ser de alto risco ou de alto volume. E essa informação é muito importante, porque quando você está diante dessa informação, agora eu tenho os estudos científicos. Aqui que a coisa começa a ficar mais interessante ainda. Esse estudo foi um estudo que foi revolucionário, ele é conhecido por nós, oncologistas, como o estudo CHAARTED, né? Então, é um tratamento com quimioterapia. Até 2015, basicamente, só se fazia bloqueio de testosterona para esses pacientes. A gente não oferecia nada diferente. E esse estudo, que foi publicado em 2015, mostrou que aqueles pacientes que tinham mais de 4 focos de lesão nos ossos, eles se beneficiavam de receber o bloqueio de testosterona mais a quimioterapia. Esse estudo é famoso, ele é chamado por nós como o CHAARTED, né? O estudo CHAARTED. A gente fala assim, eu fiz um CHAARTED. Então, o que significa eu fiz o CHAARTED? Significa que eu dei quimioterapia no jargão médico. Vamos fazer um CHAARTED. Então, você pode perguntar para o seu médico, doutor, eu tenho metástase, o senhor está pensando em fazer o estudo CHAARTED para mim? Ele pode dizer, não, sim. Então, depende do que eu vou falar para você daqui para frente. Outra possibilidade, até então, a gente só fazia o bloqueio da produção de testosterona, mas também um pouco antes, ele foi em 2017, pouco depois, 2017, surgiu esse outro estudo usando uma droga, um comprimido, tá? Um comprimido chamado abiraterona, que já era usado lá na terceira linha. Lembra que eu falei? Primeira linha, segunda linha, terceira linha? Lá na frente, essa droga, abiraterona, ela já era usada. Só que eles viram que essa droga, quando dada na primeira linha, ela era mais benéfica. Então aqui, não esqueça de deixar aqui o seu like aqui embaixo, olha só, o botãozinho de lembrando de like. Se você está gostando dessa apresentação, não esquece de curtir, coloca seu comentário e fala de onde a cidade que você está falando. Não esquece, compartilha aí nas suas redes sociais também. Então, essa droga que tinha sido aprovada lá na terceira linha, os cientistas mostraram que ela era útil
na primeira linha. Isso foi provado através desse estudo aqui, que é o estudo chamado Latitude. Então a gente já tem estudo Charted, quimioterapia, estudo Latitude, essa droga chamada abiraterona. Qual melhor, uma ou outra? Não sabemos, não teve nenhum estudo que comparou o que é melhor, químio ou essa droga, mas a gente acaba escolhendo pela diferença do perfil de efeitos colaterais. Então, para envelopar essa primeira parte da apresentação, a gente tem alto volume, alto risco e baixo volume. Tá? Você tem em verde, então em verde, um paciente de baixo volume é a grande maioria dos pacientes que tem metástase. Em amarelo aqui são os pacientes que têm alto volume, então eles têm mais do que 4 metástases. E dentro desse grupo nós temos os pacientes de alto risco, ou seja, além dele ter muita metástase, ele tem um tumor extremamente agressivo. Então esses aqui são de pior prognóstico, esses aqui já são um pouco melhores e os de verde, baixo volume, de baixa agressividade, eles têm um prognóstico melhor. Essa classificação, ela não é 100%, tá? Então imagina, por exemplo, esse paciente aqui que tem uma metástase única no fígado, ele seria classificado como baixo volume, porque ele só tem uma metástase. Mas pela classificação de risco, ele é considerado um alto risco. Então vejam que ele tem pouca metástase, mas a pouca metástase que tem já está no fígado. Então no fígado é muito ruim. Esse outro tem 3 focos de metástase no esqueleto da coluna e tem um foco de metástase fora da coluna. O que a gente chama isso? É um paciente de alto volume e também é de alto risco. Por quê? Porque tem Gleason 8, 9 ou 10. Tá? Próximo exemplo, vejam, agora é o mesmo paciente, tem 3 metástases na coluna, aqui na coluna lombar e sacral, e tem uma metástase no pescoço, aqui atrás, no pescoço, aqui em cima no pescoço. Ele já seria classificado esse paciente como baixo volume. Olha só que interessante, embora ele tenha 4 focos de doença, mas como não tem nenhum foco de doença fora da coluna, a gente não considera isso como um alto volume. Então veja que existem as falhas, né? Esse paciente aqui já tem 4 focos de doença, mas ele não é alto volume. Por quê? Porque ele só tem um foco na coluna. Então é uma classificação que ajuda os médicos a entenderem um pouco melhor e desenvolverem estudos científicos. Mas ela tem suas falhas, tá? E esse outro paciente que tem uma metástase grande na região da bacia única, ele seria classificado como baixo volume e de alto risco, tá? Bom, o que há de novo então nesse cenário, né? Então a gente tem algumas coisas, algumas novidades aí nesse cenário e aqui não dá para deixar de citar um trabalho que foi um trabalho seminal importantíssimo, que inclusive esse trabalho ganhou um prêmio Nobel, tá? Em 1941, foi o trabalho do doutor aqui, Charles Hughes, um urologista, inclusive foi o primeiro urologista a ganhar o prêmio Nobel. O que ele fez? Ele identificou cães com câncer de próstata e ele tirava os testículos dos cães e percebia que o tumor regredia. E depois ele injetava uma substância que ele não sabia o que era, que tinha no testículo, que era um extrato com o testículo do cão, injetava de novo no animal e ele via que os níveis de fosfatase alcalina, nessa época não tinha o PSA surgiu na década de 80. Então, ele viu que esses níveis de fosfatase alcalina subiam. Então ele falou, ora, então, peraí, então quer dizer que se eu bloquear, se eu tirar o testículo, o câncer de próstata regride. Se eu injetar o líquido do testículo, o câncer de próstata cresce de novo. Então, baseado nisso, ele publicou esse trabalho com pouco menos de 100 casos. Depois ele validou isso em pacientes, né, em humanos. E foi um trabalho que reinou no mundo do câncer de próstata praticamente de 1941 até 2015. Não acontecia nada novo em termos de bloqueio hormonal. Em 2004 apenas, então de 1941 até 2004, com a publicação desse estudo aqui, chamado TAX-327, que foi a primeira quimioterapia que mostrou benefício além do bloqueio de testosterona, que foi o estudo TAX-327, que trouxe uma droga chamada mitoxantrona, que a gente já não usa mais hoje. E essa droga mostrou que, olha, vocês não têm apenas o bloqueio de testosterona, a gente pode dar essa droga. E essa droga de 2004 até 2015, uma década praticamente, né, praticamente uma década, reinou como os 2 tratamentos que existiam
para tratamento do câncer de próstata com metástases. Era bloqueio da testosterona, retirada do testículo, ou medicações injetáveis para diminuir a testosterona, ou a quimioterapia. E era isso, tá? Não tinha o que oferecer mais para os nossos pacientes em 2004. A coisa avançou e em 2018, cada quadradinho desse aqui que vocês estão vendo é um estudo diferente que foi publicado. Então aqui, ó, o estudo TAX 327, que foi a primeira quimioterapia para câncer de próstata. Logo depois houve a publicação desse estudo, que foi o estudo TROPIC, que mostrou que uma droga chamada cabazitaxel, tá? O nome dessa droga chama cabazitaxel, e o nome aqui do TAX 327 foi o docetaxel, mostrou que fazer um outro tipo de quimioterapia depois do docetaxel era benéfico, os pacientes continuavam respondendo. Até que em 2017, se eu não me engano, esse estudo, que foi o COA 301, trouxe a primeira droga oral, que é a abiraterona, no cenário de homens que já tinham recebido quimioterapia. Então veja, ele tinha metástase, recebeu químio e aí falhou. Ele só podia receber de novo químio. Esse estudo mostrou que a gente não precisava dar químio de novo, podia dar um comprimido, a abiraterona. Logo depois veio esse estudo, que foi o estudo AFFIRM, que trouxe uma outra droga, a enzalutamida, que é também um bloqueador de testosterona. Então veja, a gente começou a ter mais opções. Em seguida veio esse estudo aqui, que é o estudo Alsímpica. Esse estudo aprovou o uso do rádio 223. O que é o rádio 223? Imagina que eu tenho uma substância radioativa que eu injeto na veia do paciente e essa substância radioativa vai se ligar nos ossos e vai destruir o câncer de próstata lá nos ossos. Então essa foi a gente chama de radiofármaco e ela foi aprovada tanto após a quimioterapia quanto em pacientes que nunca haviam recebido químio. Então a gente estava com um grande avanço. Bom, nesse meio tempo surgiu o estudo IMPACT. O que é o estudo IMPACT? Foi a primeira imunoterapia aprovada para o tratamento do câncer de próstata com metástase e que ele usou um conceito diferente. A droga chama Sipuleucel T, e a gente retira o sangue do paciente, tira as células brancas, pega o tumor, treina essas células brancas no laboratório e depois devolve essas células brancas no sangue do paciente. E esse estudo, que é o estudo IMPACT, levou à aprovação dessa droga chamada cabazitaxel nos Estados Unidos. Qual o problema? Custo, cada dose $110 mil. Mesmo nos Estados Unidos, isso não foi para frente e essa droga nunca chegou no Brasil, tá? E não tem previsão de chegar no Brasil, porque realmente é um custo completamente fora. Opa, recebemos mais um like. Não esquece, se você não deixou o seu like, coloque aí, que isso ajuda a gente a levar esse conteúdo para uma maior quantidade de pessoas. Bom, então isso, né, foi um grande impacto, mas o problema ainda é financeiro, né, mesmo lá nos Estados Unidos. E vejam esses dois estudos aqui, o COA 302, ó, aqui é o 301, e o estudo Prevail. Lembra dessas duas drogas que eu comentei agora há pouco, a enzalutamida e a abiraterona? A pergunta era, bom, se essas drogas funcionam depois de eu dar a quimioterapia, e se eu der essa droga antes de dar a quimioterapia, o que acontece? Bum, resposta, funciona. Então o estudo COA 302 mostrou que dar a droga abiraterona antes da quimioterapia era bom, funcionava. E esse estudo Prevail mostrou que dar a droga enzalutamida antes da quimioterapia também era uma boa opção. Portanto, esses estudos, percebo como as drogas começaram lá atrás, numa linha mais avançada, e a gente vai testando cada vez mais em cenários mais precoces. Vocês vão ver que essas drogas vão chegar agora lá na ponta, no homem que acabou de descobrir o diagnóstico. Então, muito interessante como foi essa evolução. Então, esse cenário aqui é o cenário do amarelo para o verde, é o cenário de resistência à castração. Mas no cenário verde, é no cenário de sensibilidade à castração. Homens virgens de tratamento, que até então nós só tínhamos aqui o bloqueio da testosterona, com o trabalho do Dr. Huggins. Até que em 2015, pesquisadores da Universidade de Harvard publicaram o famoso estudo Charted, que mostrou que, olha, veja bem, se ele chegou com câncer de próstata com metástase e você já está dando o bloqueio de testosterona, a castração química, você pode, ao invés disso, fazer a quimioterapia junto com a castração. Você vai ter resultados melhores. Então esse estudo aqui foi uma quebra de paradigma, né? Porque a gente achava que quimioterapia era coisa que fazia só depois do bloqueio.
E esse estudo mostrou que não, você pode, para alguns pacientes de alto volume de doença, fazer a quimioterapia junto com o bloqueio, logo como primeira linha de tratamento. Muito interessante. Esses dados do estudo Charted foram confirmados por um outro estudo chamado Stampede. Então a gente já está falando de 2 trabalhos, 2 estudos que confirmam o mesmo achado. E um estudo que foi negativo, um estudo francês, que mostrou que, na verdade, a quimioterapia não ajudava, mas era um estudo com um poder científico menor, então ele acabou não tendo tanto impacto. E para finalizar essa parte, 2 estudos importantes trouxeram, olha aqui de novo, a tal da abiraterona. Lembra, a abiraterona, então, ela aparece aqui ó, no COA 301, pós-quimioterapia, aparece aqui pré-quimioterapia no cenário de resistência à castração e ela volta a aparecer agora aqui com esses 2 estudos, o Latitude e o Stampede, num cenário de sensibilidade à castração. Então, percebo que com isso a gente tem um panorama muito completo do que tinha acontecido, isso até 2018. Calma que vai ficar mais complexo aí. Bom, feito tudo isso, surgiu um novo cenário aqui, veja essa flecha azul, que é aquele paciente que fez a cirurgia, tirou a próstata, o PSA continuou subindo, né? Continuou subindo, ele está usando bloqueador de testosterona, mas a gente não acha a lesão. O que fazer? E aí foram 2 estudos que foram revolucionários. O estudo Spartan, que trouxe uma droga nova, que até então não tinha falado para vocês, que chama-se apalutamida. Então, essa droga também é um bloqueador periférico da testosterona. E ela mostrou efetiva em pacientes que já tinham recebido o bloqueio de testosterona antes, mas o tumor insistia em voltar, mas ainda não tinha metástase. Então é uma indicação muito específica. E o estudo Prosper trouxe a mesma droga, a outra, a enzalutamida, que eu já tinha falado para vocês, para esse cenário, o que foi confirmado depois com outro estudo, que é o Aramis, e aqui já aparece uma outra droga, que é a darolutamida. Tá? Então, apalutamida, enzalutamida e darolutamida são drogas que fazem parte e retardam ainda mais o surgimento de metástases em homens que já tinham tido a sua próstata tratada lá atrás e o tumor insiste em voltar. Bom, se você acha que ainda não está complexo, então tem mais um pouco. Bom, aí em 2018, 2 novos estudos surgiram, que foi aqui, ó, o estudo Titan. Lembra dessa droga aqui, ó? Desculpe, lembra dessa droga aqui, a apalutamida, no estudo Spartan? A pergunta foi, ora, se funciona nesse cenário, será que se a gente der a droga antes vai funcionar? A resposta foi sim, o estudo Titan mostrou isso também. E a outra droga, que era a enzalutamida, a pergunta foi, bom, se funciona nesse cenário, será que se a gente der antes vai funcionar? O estudo ARCHES e o estudo ENZAMET mostraram também. Então, validando a enzalutamida nesse cenário inicial. Bom, pessoal, e a discussão mais atual é essa agora, que a gente chama de terapia tripla. 2 estudos, um deles chama-se ARASENS e o outro estudo PIS-1, responderam a seguinte pergunta, ora, então peraí, se essas drogas funcionam lá na frente, funcionam aqui no começo, e se eu usar todas essas drogas em conjunto? Então, esses estudos mostraram que sim, você associar uma droga chamada o bloqueio central da testosterona, certo? O bloqueio central da testosterona, mais a quimioterapia, mais uma droga oral, que nesse caso aqui é a darolutamida, no estudo ARASENS, que é o padrão ouro hoje para o tratamento, pode ser benéfico para os pacientes e prolongar a expectativa de sobrevivência. E o estudo PIS-1, que é o mesmo desenho, mas tentando responder a pergunta a respeito da quimioterapia. Tá? Esse estudo também mostrou que para um grupo de pacientes com alto volume de doença, a quimioterapia ela é benéfica também para esses casos. E esse é o cenário, então, em 2023/24, esse slide aqui é do ano passado, mas para vocês entenderem como é que está. Então, dando um panorama para vocês aqui, a gente falou de vários tratamentos para câncer de próstata com metástases. A gente falou de orquiectomia, que é a retirada do testículo, os agonistas, que são os que estimulam a testosterona. Aqui nós temos a gozerrelina e a triptorelina. Nós temos os antagonistas, que são as medicações que já cortam o efeito da testosterona. No Brasil nós temos apenas o Degarelix, esse outro aqui, o Relugolix, não existe no Brasil. Nós temos as medicações mais antigas, que a gente já não usa na prática, ciproterona, estrógeno, cetoconazol e bicalutamida. Essas são drogas que a gente já evita usar nos dias de hoje.
E os novos agentes hormonais, o que eu falei para vocês? A abiraterona, lembra lá atrás, depois da quimioterapia. A palutamida, lembra? Segunda linha, depois veio para a primeira linha. Enzalutamida, também segunda e primeira linha. Darolutamida, segunda e primeira linha. Cipuleucel, segunda linha. Pembro, que é uma imunoterapia, lá em terceira, quarta linha. Novas drogas que inibem a replicação do DNA, olaparib, rucaparib, talazoparib, isso aqui eu não falei para vocês ainda. Quimioterapia, temos aqui 3 tipos de quimioterapia, o docetaxel, cabazitaxel, platina e os agentes radiofármacos, o lutécio e o rádio 223. Então, quando quando nós urologistas estamos diante de um paciente com câncer de próstata com metástase, é isso que está na nossa cabeça. É isso que a gente vai tentar encaixar e personalizar no seu caso, né? A decisão ela é muito variável, ela é muito individualizada e o médico tem que ter um conhecimento sólido disso, né? Um uro-oncologista, um oncologista clínico tem que ter um conhecimento muito sólido, porque para conseguir personalizar as características de cada droga para cada paciente, para cada cenário, em cada momento. Então, hoje o câncer de próstata com metástase virou um capítulo à parte dentro do tratamento dessa doença que é muito importante. Então, bom, para não ficar muito desgastante aqui essa apresentação, eu vou filtrar aqui para vocês. Eu vou dividir essa aula em 2 partes. Eu ainda tenho uma outra aula que eu vou deixar para não ficar esse conteúdo muito extenso. Tá? Que aqui eu vou falar só sobre avaliação de risco, testes genéticos, resposta para as medicações, como escolher o paciente que tem que fazer químio, como escolher o paciente que tem que fazer novo bloqueador hormonal. Então, tem muita coisa que eu queria compartilhar com vocês, mas eu não queria que essa aula ficasse tão densa a ponto de se perder no meio do caminho. Então, eu vou separar em 2 blocos, tá, pessoal? Para ficar mais fácil. A próxima apresentação vai ser teste genético, sequenciamento, qual a melhor sequência para usar a medicação, né? Como saber quais são os pacientes que vão melhor com uma determinada droga e os testes genéticos, como é que isso pode ajudar a gente, como eu identifico quem são os pacientes que tiveram a melhor resposta e qual a correlação disso com o prognóstico que esse paciente pode ter. Então, é disso que a gente vai falar na próxima apresentação. Deixa aqui o seu comentário, sua sugestão de aula, o que você quer ouvir, né? Compartilhe o seu caso aqui conosco. Eu vou deixar aqui também o nosso contato, tá? Eu sou o Dr. Bruno Benigno, como eu já falei para vocês, médico urologista, uro-oncologista, trabalho e atuo aqui em São Paulo. Esse aqui é o nosso site, www.clinicauroonco.com.br. E nós temos uma brincadeira aqui para quem chega até o final. Se você chegou até aqui, provavelmente esse conteúdo ajudou você a tomar a sua decisão, a entender um pouco mais sobre as suas opções de tratamento. Então, eu vou pedir a sua gentileza de escrever aqui embaixo, eu cheguei até o final, e colocar essa palavra-chave, câncer de próstata, e compartilhar nos seus grupos aí de pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. Lembrando, o conteúdo é gratuito, a intenção aqui simplesmente é uma corrente do bem de informações. Então, faça parte dessa corrente, nos ajudando a difundir essas informações de qualidade. Eu sou o Dr. Bruno Benigno, já falei para vocês aqui, sou médico urologista, uro-oncologista, trabalho e atuo aqui na cidade de São Paulo. Segue aqui o contato aqui da minha equipe pelo WhatsApp, esse aqui é o código de barras, o nosso site e esse aqui é o Instagram para as nossas redes sociais. Vai ser um prazer interagir com todos vocês através das nossas mídias sociais e presencialmente, ou por teleatendimento, caso você precise. Não esqueça que você pode se tornar um membro exclusivo aqui do nosso canal. Temos uma área aqui para membros, tá? Basta escanear esse código de barras aqui, assim como o Fábio, a Januária e o Mauro. E você vai achar essa área aqui, ó, seja membro, e pronto, você vira um membro aqui do nosso canal e vai conseguir ter uma prioridade nas respostas e, enfim, na avaliação também, no seu caso, de forma presencial ou por teleatendimento. Mais uma vez, obrigado pela atenção, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.